Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Uma das pessoas mais prestativas a Maria Madalena em Provença foi seu amigo Simão Zelote, que, não mais na condição de pai ativo, assumiu o título que lhe fora dado por Jesus na ressurreição, o do ecônomo, ou que seria mordomo, de Abraão, Elísier ou Lázaro. Sob esse nome, ele se tornou o primeiro bispo de Marsella e sua estátua está na igreja de São Vítor. Uma passagem da nave da igreja dá para uma capela subterrânea, localizada na antiga residência de Lázaro, que era fortemente guardada pelos monges nos primeiros dias. Foi Lázaro, também conhecido como o Grande ou Máximo, quem enterrou Maria Madalena em seu sepulcro original de alabastro, em Saint-Maximin, 63 depois de Cristo. Antes disso, ele estivera em Jerusalém e Antioquia por algum tempo, e depois da morte de Maria, voltou a Jerusalém e a Jordânia antes de retornar e se juntar a José de Arimateia. Na Grã-Bretanha, porém, Lázaro era mais conhecido por seu nome apostólico, como Simão Zelote. Nicéforo, o patriarca de Constantinopla e historiador bizantino, escreveu que São Simão, sobrenome Zelote, viajou pelo Egito e África, depois pela Mauritânia e por toda a Líbia, pregando o evangelho. E a mesma doutrina ele ensinou aos povos do mar ocidental e das ilhas chamadas britânicas. Aproximadamente 5 séculos antes, em 303 d.C., o bispo Deroteu de Tiro tinha escrito em sua sinopsis de Apostol que Simão Zelote pregava o Cristo por toda a Mauritânia e África Menor. Acabou sendo crucificado nas Ilhas Britânicas, morto e sepultado. Os Análises Ecclesiasticae do Cardeal Barônio de 1601 também confirmam o martírio de Simão na Grã-Bretanha. Ele foi crucificado pelos romanos sob as ordens de Cato Deciano, em Caistor, Lincolnshire. Por pedido do próprio santo, porém, seus restos mortais foram posteriormente colocados junto com os de Maria Madalena em Provença. Também associado a José de Arimateia, na Grã-Bretanha, era o tio de Herodes Agripa, Aristóbulo, que fora um especial aliado de Maria Madalena quando ele recebeu a proteção em Vienne, fora de Lyon. Alguns comentaristas sugerem que um Aristóbulo mais jovem, o segundo marido da fatal dançarina Salomé, era confederado de Maria, mas na época estava ocupando o cargo de regente para o rei na Armênia Menor. O Aristóbulo correto é descrito nos textos que o citam na Grã-Bretanha e eles se referem devidamente a ele como Aristli Hen, que seria Aristóbulo o Velho. E a cidade de Aristli em Puy recebe seu nome. Ele era irmão de Herodes Agripa I, Herodes de Chalcis e Herodias, a mãe Salomé. Os escritos do clérigo romano Hipólito, nascido por volta de 160 d.C., apresentam Aristóbulo como um bispo dos bretões. Cresce afirma que ele era um bispo na Grã-Bretanha, ordenado pelo próprio São Paulo. A martirologia da igreja grega afirma que Aristóbulo foi martirizado na Grã-Bretanha após ser construído igrejas e ordenado diáconos e padres para a ilha. Esse fato é confirmado por Santo Ado, arcebispo de Vienne, em Adonis Martirolia. Anteriormente, em 303 d.C., São Doroteu, bispo de Tiro, escreveu que Aristóbulo estava na Grã-Bretanha quando São Paulo enviou cumprimentos à sua casa em Roma.
Saudai os da casa de Aristóbulo. Isso é visto em Romanos 16:10. E a obra jesuíta Regia Fides afirma também: é absolutamente certo que antes de São Paulo chegar a Roma, Aristóbulo se encontrava na Grã-Bretanha. Na verdade, ele foi executado pelos romanos em Verulamium, que seria St. Albans, em 59 d.C. Além de ser conhecido como José de Arimateia, Santiago Justo era chamado de Ilid pelos cronistas do país de Gales. Ele era o patrono de Llan Ilid, em Gwent, tendo fundado uma missão em Cor-Eurgen. Bom, o Cid de Sainte-Marie-Madeleine, no Gestin Kirchhoff, refere-se a José como Ilid, ou, que seria mais ou menos, assim como os manuscritos, The Sayings of the Wise, ou os ditos dos sábios. O nome Ilid é considerado uma variante do hebraico Eli, que significa meu Deus ou elevado. A Eichen Sant Prydain, que seria a genealogia dos santos da Grã-Bretanha, diz que veio com Bram, o abençoado de Roma, para a Grã-Bretanha, Arslihen, Ilid, Clyndof, homens de Israel, e Mal, ou Mauan, que seria o filho de Sindof. O arquidruida de Silúria, Bram, o abençoado, casou-se com a filha de José de Arimateia, Ana, ou que seria Eniges, que às vezes é mencionada arbitrariamente como uma consabrina da bem-aventurada Maria, nesse caso a mãe de Jesus. Como José já foi erroneamente descrito como tio de Maria, acreditava-se que a palavra consabrina talvez denote uma prima. Na prática, porém, a palavra era muito obscura e denotava nada mais que uma parenta mais nova. Era, portanto, o termo perfeito para ser usado em relacionamentos genealógicos não específicos, ou quando se considerava necessário que estes permanecessem velados. Em 51 d.C., Bram foi feito refém e levado a Roma com Cartaco, ou Pedrangon, que seria o residente em Roma. Gleides, a filha mais nova de Cartaco, casou-se com o senador Rufo Prudente e se tornou Cláudia Rufina Britânica, como confirma o poeta romano Marcial, por volta de 68 d.C. A outra filha de Cartaco era Saint-Eugène de Langlid, que seria esposa de Salog, senhor de Salisbury. O afamado filho de Cartaco, príncipe Leon, se tornou o primeiro bispo nomeado de Roma. Em sua segunda epístola a Timóteo, Paulo escreve: Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Eubulo, que seria Euboulos, bem precavido ou prudente, era uma variação de Aristóbulo ou Aristoboulos, o mais precavido ou mais nobre do conselho. Na Grã-Bretanha, as atividades de José de Arimateia eram mantidas por um círculo fechado de 12 anacoretas celibatários, que seriam devotos reclusos. Quando um deles morria, era substituído por outro. Nas histórias do Graal, esses anacoretas eram chamados de os irmãos de Alen, ou Galens, que era um dos membros. Nessa condição, eles eram filhos simbólicos de Bram, o patriarca, o pai da antiga ordem, ao contrário, na nova instituição ou institulação de bispo de Roma. Por isso, em parte da literatura, Alen é definido como o filho de Bram, ou Brom. Entretanto, após a morte de José, em 82 d.C., o grupo se desintegrou, principalmente porque o controle romano tinha mudado para sempre o caráter da Inglaterra. Já vimos que uma grande confusão reinava por causa dos vários nomes atribuídos a José, que seria José de Arimateia, Santiago, o Justo e Lid, e assim por diante. Mas é evidente que certas obras do folclore popular contribuíram muito para confundir ainda mais a questão das linhagens descendentes após essa época. Tais obras incluem Brutus, as Tríades, Mabinogion e Circles of the Kings. Historicamente, todas são importantes por não serem inteiramente fictícias, e a maioria das tradições por sua própria natureza, baseados em fatos antigos. Mas esses contos são propositalmente românticos em construção, e como resultado, muitos historiadores céticos os atacaram cruelmente.
Igualmente lamentável o fato de outros escritores terem se deixado levar exageradamente por essas obras semi-imaginativas. Consequentemente, uma boa dose de informações impossíveis do ponto de vista genealógico está contida nos livros em que aparecem se basear em fontes fidedignas. Infelizmente, também a literatura romântica há pouca atenção à cronologia correta e os personagens relevantes se espalham aleatoriamente pelos textos aventurosos. The High History of the Holy Grail, a grande história do Santo Graal, mais ou menos em 1220, é um bom exemplo disso, dizendo que Percival, que seria um seguidor de Arthur do século VI, era neto de José de Arimateia do século I. Bom cavaleiro ele era, pois sua linhagem vinha de José de Arimateia, e esse José era o tio de sua mãe. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.